Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma aula de bioestatística. E hoje nós vamos começar já a trabalhar com os conceitos que a gente utiliza na bioestatística. Então, hoje nós vamos trabalhar com dois conceitos básicos. Tá? Primeiro é em relação à questão do que é uma população e o que é uma amostra, e depois nós vamos aprender os tipos de dados. Tá? Então, eu vou projetar aqui uns slides. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Não deixa passar para depois as perguntas, porque acaba se perdendo. E dentro da bioestatística, nós temos um pequeno probleminha. Aqui, todos os conteúdos são acumulativos, tá? Na bioestatística, não tem como a gente ficar descartando o conteúdo, tipo, eu estudei aquilo ali e não vou mais aplicar. Aqui não tem essa conversa. Então, tudo que a gente trabalhar tem que ficar bem entendido, porque são essas palavras que a gente vai estar adicionando que vão nos orientar nas nossas atividades. Deixa eu sumir com esse negócio daqui. Que o meu não está projetando. Aí abriu. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é em relação à organização dos dados. Tá? Então, o que são, primeiro, os dados? Na bioestatística, a gente sempre vai trabalhar com os dados. Os dados é aquilo que eu vou levantar que eu desejo trabalhar, tá? São os números que eu vou estar levantando para trabalhar, tá? Então, se eu vou trabalhar aqui, eu vou fazer uma pesquisa com a turma de vocês. Os meus dados serão os resultados das perguntas que eu fizer para a turma de vocês. Se eu quiser fazer uma pesquisa sobre a cidade de Cáceres, os meus dados serão os dados sobre a cidade de Cáceres. Tá? Então, os dados é aquilo que eu vou estar pesquisando. Só que a gente precisa organizar esses dados e entender o que eles vão nos mostrar. Então, primeiramente, né, o conjunto de dados é um ou mais conjunto de valores, numéricos ou não. Então, eu posso ter dados que são numéricos. Espera aí, gente, que eu estou na apresentação equivocada. Eu apresentei uma coisa para vocês e eu estou vendo outra aqui no meu computador. Espera aí. Deixa eu fechar aqui para não complicar. Tá. Então, antes de a gente começar a trabalhar esses dados, a gente tem que entender o que vem ser essa população. Tá? Então, tudo que eu vou trabalhar na bioestatística, eu vou trabalhar com os dados de uma determinada população. Então, o que vai ser a população? A população vai ser a soma dos indivíduos ou dos elementos que têm alguma característica comum, né, e que vão ser trabalhados de acordo com o interesse do estudo. Então, a minha população pode ser, por exemplo, ratos, pode ser animais, podem ser pessoas, como que é o que a gente mais usa, ou podem ser ainda, por exemplo, medicamentos, vacinas, enfim, procedimentos, né? Pode ser qualquer pode ser qualquer grupo de indivíduos ou de elementos que eu vou estar estudando. É o que a gente chama de população. A questão é que a população, nós temos dois tipos. Nós vamos ter as populações finitas e as populações infinitas. O que vão ser as populações finitas? As finitas são aquelas que eu vou ter um número já... um número fixo do que vai acontecer, tá?
Então, se eu tenho, por exemplo, só um minuto, gente, que tem uns alunos chamando aqui no chat. Tá. Então, finito é aquilo que eu tenho um número já certo da minha população. Então, por exemplo, assim, o número de alunos que tem fazendo mestrado no Brasil. Eu tenho como ter esse número e saber quanto é esse número. O número de funcionários que tem a Unemat. Eu sei o número de funcionários da Unemat. O número de alunos da Unemat. Eu sei quanto que são. Então, quando eu sei qual que vai ser esse valor total, eu digo que a minha população é finita. Agora, quando eu tenho algum evento ou alguma população que eu não sei o número total e eu não sei quanto vai ser, eu digo que a minha população é infinita. Ou seja, eu não sei qual que vai ser aquele valor. Então, por exemplo, assim, o número de barris de petróleo produzido por um poço. Eu tenho uma estimativa, mas enquanto aquele poço não secar, eu não sei qual que vai ser o número de barris que vai fornecer aquele poço, né? Por exemplo, o nascimento em uma cidade. Enquanto não terminar um determinado período de tempo, então, por exemplo, enquanto não acabar o ano, eu não sei quantos nascimentos vão ter, né? A produção de uma máquina, eu não sei quanto aquela máquina vai produzir até ela parar. Então, quando eu não tenho esse número exato, quando eu não tenho como fazer esse quantitativo, eu digo que a minha população é infinita, tá? E isso é importante a gente saber para a gente poder saber quanto que a gente vai trabalhar dentro desse grupo. Então, quando eu tenho uma população finita, eu consigo fazer uma margem de trabalho. Quando eu tenho uma infinita, eu nunca vou ter uma margem de trabalho certa, eu sempre vou ter uma estimativa. Mas aí, como que a gente faz para trabalhar a população? Nós temos dois modos de trabalhar, tá? Um é trabalhar através do censo e outro é trabalhar através de amostragem. Então, o que eu trabalho com censo? O censo é quando eu trabalho toda a minha população. Quando eu vou investigar toda a minha população. Aí eu digo que eu estou fazendo um censo. Tá? Então, se eu vou trabalhar toda a população, eu faço um censo. O que é o censo? O censo é anotar todo mundo que faz parte daquela população. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí na internet que o censo aqui no Brasil era para ter sido realizado no ano de 2000. Esse censo não foi realizado, foi transferido para 2021. Agora, em 2021, o dinheiro que tinha sido separado para fazer o censo não foi suficiente. Então, nós só vamos ter censo em 2022. Por que fazer o censo do Brasil é tão difícil? Porque o censo vai fazer o levantamento, o estudo de todas as pessoas do Brasil. Então, quando eu vou examinar ou estudar todos daquela população, eu chamo de censo. Aí a gente tem o censo dos países, a gente tem censo da escola, né? Censo escolar. Bom, enfim, tem vários tipos de censo. O que a palavra censo representa? Isso que vocês precisam saber. Quando eu falar em censo, quer dizer que eu verifiquei a população inteira. Agora, quando eu falar em amostra, quer dizer que dentro da minha população, eu criei um grupo para estudar. Eu fiz uma amostragem. E aí, quando eu faço uma amostragem, eu não trabalho toda a população. Eu trabalho apenas uma parte daquela população. Então, numa representação visual, ficaria assim. A população é o círculo maior, são todos, e a minha amostragem é quando eu tiro uma parte dessa população para estudar. Tá? Então, eu tiro uma amostra. E aí, quando eu tiro uma amostra,
eu vou estudar só esse pouco aqui, eu não vou estar estudando todos. Certo? Então, por que a gente faz amostra em vez de fazer censo? Se o censo eu trabalho todo mundo, e se eu trabalhar todo mundo, eu vou ter uma resposta correta. Se eu trabalhar só uma parte, eu não vou ter a resposta certinha. Então, por que a gente faz a amostra em vez de censo? Primeiro, e mais importante, por questão de economia, tá? Na maioria das vezes, as pesquisas não têm dinheiro para fazer um censo, né? Não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro para investigar todos que fazem parte daquela população. Outra questão é que é menos tempo, né? Se eu vou estudar apenas uma parte da população, eu vou gastar menos tempo do que eu estudar todo mundo, tá? Quando eu estudo uma parte menor, eu tenho maior qualidade nos dados que eu vou levantar. Então, essa é uma vantagem de você fazer a amostra. Como você vai coletar de menos pessoas, a sua chance de errar é menor. Outro que a gente faz amostra em vez de censo são para as populações infinitas. Porque como as populações infinitas eu não tenho esse número, eu sempre faço amostra, porque eu nunca sei quem é a minha população total. E outro fator é porque é mais fácil e tem resultados bons. Só que aí que entra a estatística. Quando a gente faz censo, como é informação de todas as pessoas, eu não preciso fazer nenhuma estatística. Porque a resposta que tiver ali é o que está acontecendo, porque eu estudei todo mundo. Agora, quando eu estudo uma amostra, eu vou precisar aplicar uma estatística, porque eu estudei apenas uma parte. Mas eu não quero a resposta para uma parte. Eu quero a resposta para todo mundo. E é aí que vai entrar justamente a estatística. Tá? Quando que a gente vai fazer censo? A gente vai fazer censo quando tiver uma população pequena, né, em relação ao tamanho da amostra. Então, se, por exemplo, se eu quero fazer um censo numa cidadezinha pequena, se eu estou estudando uma população pequena, é fácil, né? Diferente de fazer numa cidade que é muito grande. Quando que eu vou fazer censo? Quando eu preciso de um resultado exato, né? Por que o resultado é exato? Porque eu vou examinar todo mundo. Se eu examinar todo mundo, eu tenho a resposta do que realmente está acontecendo. Se eu examinar apenas uma parte, eu não tenho resposta de todo mundo. E eu faço o censo quando eu já tenho esses dados também coletados, né? Que nem nas pesquisas epidemiológicas, geralmente a gente usa dados de censo, né? Por quê? Porque já está coletado aquele dado, a gente não precisa coletar de novo, né? Então, tem essas vantagens. Aqui é só para mostrar, né, que tem uma relação entre o tamanho da amostra e o tamanho da população. E é muito importante a forma, então, como a gente vai selecionar essa amostra dentro da minha população, porque elas têm uma relação, né? Quanto maior for a população, maior vai ser a amostra. Ficou tudo preto aí, né? É aí que eu vou projetar de novo. Sumiu. Então, quanto maior minha população, maior vai ser a minha amostra, tá? Tem essa relação. E aí nós temos que ter as amostras, elas precisam ter três preceitos, tá? 3 preceitos, ou seja, elas precisam ter 3 itens para ser uma boa amostra. Primeiro, elas precisam representar a minha população. Então, quanto mais variada for a minha amostra, melhor. Ela precisa ser representativa, tá?
Segundo, esta amostra, ela precisa ser não tendenciosa, tá? Ou seja, eu não posso pegar aquilo que me interessa dentro dessa população. Aí eu tenho que pegar o mais variado possível. E ela tem que fazer uma inferência. Então, quanto mais parecido da população geral essa amostra for, melhor. Tá? Então, ela tem esses 3 preceitos. Uma boa amostra é aquela que é representativa, que é não tendenciosa e que faz inferência à minha população. Então, aqui tem um exemplo. Se eu vou avaliar os efeitos colaterais de um anticoncepcional oral que vai ser testado no Brasil, quem que vai ser a minha população? A minha população vão ser todas as mulheres que usarem anticoncepcional oral no Brasil. Eu vou conseguir investigar todas as mulheres que usarem esse remédio no Brasil? Não, eu não vou conseguir. Então, o que eu tenho que pegar? Eu vou pegar grupos de mulheres, tá, que vão representar essa população e que eu preciso descobrir se vão ter reação. Então, eu vou criar subgrupos, né, para criar a minha amostra. Tá? Por quê? Porque eu não consigo verificar todas. Eu não consigo verificar todo mundo. Porque eu não consigo fazer um censo. Eu faço uma amostra. E aí nós vamos, então, ter técnicas para estas amostras. Né? Como que eu vou escolher? Eu faço de qualquer jeito? Não, tudo tem método. Tá? Lembrando que a bioestatística, ela vai nos dar o respaldo, principalmente para a gente aprender a ler a metodologia nos artigos e também os resultados. Tá? Mas qual que são os métodos, então, para fazer a amostragem? Nós temos 2 grandes grupos, tá? As amostras probabilísticas e as amostras não probabilísticas. Ou pode também ser chamada de aleatórias e não aleatórias. E aí, dentro desses 2 grupos, as amostras se dividem, tá? Vários tipos de amostragem. Então, nós temos a técnica casual simples, a técnica sistemática, a técnica estratificada e a técnica com conglomerados. E na não probabilísticas, nós temos a técnica por conveniência e a técnica intencional. Tá? Nós vamos ver cada uma delas agora. Então, primeiro vamos começar com as probabilísticas. As probabilísticas, a primeira é a casual ou aleatória simples, tá? Ou casual simples. Essa aqui é a mais utilizada, tá? Nesse tipo de amostra, qualquer elemento pode ser trabalhado dentro da população. Então, quando eu vou... Digamos que eu vou fazer uma pesquisa com vocês, tá? Agora tem 30 pessoas aqui no grupo. Eu vou fazer uma pesquisa com esse grupo de 30 pessoas. Essa é a minha população. Só que eu não tenho tempo nem dinheiro para investigar todos, então eu vou criar uma amostra. Se a minha amostra for do tipo casual simples, o método que eu vou utilizar, uma das maneiras que eu posso fazer para determinar essa minha amostra, é fazendo um sorteio. Então, dentro desse grupo, eu faço um sorteio. Então, esse que vai ser sorteado vai ser um elemento ao acaso dentro da população. Né? Eu não tenho como prever, não tenho como sistematizar, não tenho como representar nada, eu só vou sortear. Pode sair qualquer um de vocês. Quando qualquer elemento pode ser representado, a gente diz que utilizou uma amostra casual simples, né? Que geralmente nas pesquisas são os sorteios. A gente faz através de sorteios. Outro tipo de sistema de amostragem é através da amostra sistemática.
Na amostra sistemática, eu crio um sistema para selecionar quem vai fazer parte da minha amostra. Tá? Então, eu tenho que criar esse sistema. Como que se cria esse sistema? O pesquisador vai escolher um sistema que ele bem determinar, tá? Para escolher de uma maneira aleatória. Nós estamos trabalhando de maneiras ainda aleatórias. Só que aqui tem um sistema implantado. Então, eu posso escolher, digamos que vocês estão aqui na minha tela, eu enxergo vocês de 3 em 3. Tá? Na minha tela aqui, de 3 em 3. Eu vou criar um sistema para selecionar quem eu vou pesquisar. Então, eu vou selecionar o terceiro que está aparecendo aqui para mim. A cada 3, eu vou selecionar aquele terceiro que aparece. Então, se eu fosse selecionar agora para fazer a pesquisa, e a minha pesquisa fosse uma amostra sistemática, eu ia selecionar a Emanuele, a Flávia e a Rafaela, que são as 3 que aparecem aqui em terceiro para mim. Entendeu? Então, eu crio um sistema. E aí é só eu anotar esse sistema e avisar que eu fiz esse sistema na hora de escolher. Tá? Aqui está dando exemplos, ó. Obter uma amostra de 2% dos pacientes de uma clínica e pegar o último prontuário, a cada 50 prontuários, eu pegar o último. Tá? Então, pode ser um sistema aí que eu criei. Não precisa você copiar um sistema de ninguém. Você mesmo pode estar criando o seu sistema. Tá? Se tivesse numa sala de aula e as pessoas estivessem em fila, eu não vou pegar o primeiro, nem o último, nem o do meio. Então, eu vou pegar o 10º a cada grupo de 10. Tá? O pesquisador cria esse sistema. Então, quando tem um sistema, eu digo que a minha amostra é sistemática. Outra técnica de amostragem é a amostra estratificada. Essa aqui é uma das mais utilizadas, tá? Porque ela representa muito aqueles 3 itens que a gente precisa ser, tá? Que é não ser tendencioso, sempre representar a população como um todo, tá? Então, quando eu sigo esse tipo de técnica, é o que eu melhor represento a minha população. Então, na amostra estratificada, eu preciso saber as minhas representações dentro da população e aí estratificar baseado no que a minha população tem. Então, digamos aqui, eu tenho 2 exemplos aqui, ó. Eu vou estudar uma escola, só que eu não posso estudar todo mundo da escola. Mas eu sei que 70% das pessoas da escola são alunos, 20% são colaboradores e 10% são professores. Quando eu criar a minha amostra, eu vou pegar o mesmo percentual, só que em números menores. Tá? Então, se eu tinha aqui 700, agora eu vou pegar 7. Se eu tinha aqui 200, eu vou pegar 2. Se eu tinha aqui 100, eu vou pegar 1. Tá? Então, esse grupo, essa população, está representada nessa amostra que eu estou selecionando. Outro exemplo é aqui, está descrito aqui, ó. Uma população de 200 alunos, composta por homens e por mulheres, onde tem 120 homens e 80 mulheres. A minha amostra vai ser 10% dessa população, então eu estratifiquei por sexo. Então, eu vou escolher 10% de 120 vai ser 12, 10% de 80 vai ser 8, e a minha amostra, em vez de ser 200, eu vou trabalhar 20. Tá? Então, essa técnica estratificada é uma das mais usadas. Então, eu preciso conhecer os extratos, que são qualquer classificação dentro da sua população, e aí eu escolho, baseado na mesma composição da população geral, eu escolho a minha amostra. E a última é a amostragem por conglomerados. A amostragem por conglomerados geralmente são aplicadas
quando a gente vai trabalhar com subgrupos dentro de uma população global. Então, geralmente, por conglomerados, são quando a gente vai trabalhar numa cidade grande, e aí a gente divide a cidade em bairros e seleciona subgrupos dentro daqueles bairros, tá? Diferente do extrato, que eu conheço quem são, o grupo que eu quero escolher, né? Eu vou conhecer nos extratos, eu sei quantos são homens, quantos são mulheres, ou eu sei quantos são alunos, quantos são funcionários. Aqui eu não sei, mas eu acredito que eles são parecidos por eles estarem numa mesma região. Tá? Então, geralmente, quando a gente trabalha com uma cidade inteira, a gente pega grupos dentro de bairros. Tá? Então, é uma amostra que a gente faz por conglomerados. Aí você precisa descrever, né? Quantos bairros, quantas partes você dividiu a cidade e de quais locais você escolheu as pessoas que forem trabalhar. Então, aqui, na verdade, o que a gente está fazendo é mostrando para vocês que existem técnicas para escolher essas amostras. Tá? Eu posso fazer ela ao acaso, eu posso fazer sistematizada, ou posso fazer por extratos, ou ainda posso fazer por conglomerados. Tá? Todas essas são técnicas que eu uso quando eu vou trabalhar com amostra. Mas ainda temos duas outras técnicas que não são probabilísticas. O que as probabilísticas são aquelas que, embora eu crie um sistema ou crie um extrato, é ao acaso. Aqui na não probabilística, não é ao acaso. Aqui eu vou escolher aquilo que eu tenho ou aquilo que eu quero. Tá? Aí a gente tem dois tipos, a amostra por conveniência e a amostra intencional. A amostra por conveniência é quando o pesquisador, ele usa aquilo que ele tem. Tá? Então, ele não tem escolha, é só aquilo, é só aqueles alunos que ele tem, é só aquele grupo que ele tem para pesquisar, e aí ele vai pesquisar apenas aquele grupo, que é só o que sobrou. Né? Não tem como ele escolher, então fica uma amostra por conveniência. E o outro tipo de amostra é a amostra intencional. Na amostra intencional, eu escolho quem que eu vou escolher, quem que eu vou trabalhar, né? Eu vou escolher quem eu vou pesquisar, porque eu já sei que aquele grupo é o que vai me dar resposta. Tá? Então, por exemplo, eu quero testar um produto que foi modificado em um subgrupo. Então, eu sei que aquele subgrupo ali teve um problema e eu vou estudar aquele grupo. Então, é uma amostragem intencional. Eu já sei que ali aconteceu alguma coisa e eu escolho justamente por causa disso. Tá? Na conveniência, eu trabalho com aquilo que eu tenho. Na intencional, eu escolho o que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, assim, acontece muito aqui nos TCC aqui da Unemate. Vou pesquisar os enfermeiros. Né? Aí, eu vou pesquisar os enfermeiros de Cáceres. Essa é a minha população. Tá bom. Só que eu quero saber como que o enfermeiro de Cáceres atua no pronto-socorro. Tá? Aí eu vou pegar todos os enfermeiros de Cáceres para pesquisar? Não, eu vou pegar aqueles que eu já sei que vão me dar a resposta. Então, eu vou pegar apenas os enfermeiros que trabalham no pronto-socorro. Então, a minha amostra vai ser intencional. Eu já estou escolhendo aqueles que vão me dar resposta. Tá? Então, nesses casos aqui, não vai ser ao acaso que eu vou pegar. Né? Eu escolhi quem eu quero trabalhar. Então, eu tenho uma amostra intencional. Pode fazer isso? Pode fazer isso, não tem problema nenhum. Tá? Todos esses modos de trabalho são técnicas, tá? São considerados tipos de técnicas. E ainda tem a amostra por cotas também, tá? Dentro da probabilística. Não é muito utilizado, mas é quando eu seleciono as pessoas com as mesmas características.
tá? Ou eu seleciono só de um sexo, só de uma raça, só de um nível econômico, também já pensando no resultado que eu vou ter. Tá? Não é muito utilizado, mas vocês podem encontrar. E aí, aqui, para finalizar a questão de amostra, vocês não precisam decorar isso aqui. Vocês só precisam saber o seguinte: existem cálculos que a gente pode fazer para descobrir qual que seria a minha amostra. Tá? Porque assim, aqui eu quero estudar, vamos ver, vamos pensar numa pesquisa. Eu quero estudar a população de cáceres. Tá? Eu quero estudar alguma coisa na população de cáceres. A minha população é a população de cáceres. Beleza. Nós somos, a estimativa é que seja 98 mil pessoas. Bom, 98 mil pessoas eu não vou conseguir pesquisar. Eu vou ter que fazer uma amostra dessa minha população. Como é que eu sei qual que é esse número da minha amostra? Quantas pessoas eu tenho que pesquisar? Se eu tenho 98 mil na minha população, será que se eu pesquisar 9 já tá bom? Ou se eu pesquisar 98 já tá bom? Ou se eu pesquisar 980 tá bom? Ou eu tenho que pesquisar 9.800? Né? Como a gente não tem essa resposta, existem cálculos que são possíveis fazer para descobrir como que seria o tamanho ideal da minha amostra. Tá? E esse cálculo é um cálculo estatístico, onde você precisa dizer, nesse cálculo, além da sua população, do número da sua população, né? Você tem que saber quanto é a sua população geral, você tem que dizer, quando vai fazer esse cálculo, o quanto você está disposto a errar. Tá? É isso mesmo, a errar. Tá? O quanto você está disposto a errar. Porque o que acontece? Toda vez que nós vamos usar a amostra, lembra que eu falei para vocês, a amostra é uma parte da população. Então, eu não vou conseguir representar todo mundo. Então, existe uma parte que eu vou errar. E aí eu preciso saber em quanto eu quero errar. Tá? Eu preciso dizer, né, na minha equação, o quanto eu quero errar. Então, eu digo, olha, eu quero errar 1%, eu quero errar 2%, eu quero errar 5%. O quanto eu estou disposto a errar. Por isso que quando tem essas pesquisas eleitorais, que a gente fica lá ouvindo o William Bonner falar, ele fica, e esse percentual é com dois pontos para mais ou 2 pontos para menos. O que são esses 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos? É os 2% que ele erra ou para mais ou para menos. Então, ele pode estar errando ali 2%. Tá? Então, é o que a gente fala que é o nosso erro. Então, eu preciso dizer quanto eu estou disposto a errar. Quanto mais eu tiver disposto a errar, menos pessoas eu tenho que pesquisar. Quanto menos eu tiver disposto a errar, mais pessoas eu tenho que pesquisar. Tá? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês isso na prática. Ó. Se vocês colocarem lá no Google... compartilhar aqui a tela com vocês. Se vocês botarem aqui no Google, calculadora de amostra, vai abrir um monte, tá? Vai abrir um monte de calculadoras. Aí você vai entrar aqui, vamos entrar aqui nesse primeiro, nem sei qual que é, tô procurando aqui junto, ó. O que você tem que saber quando você vai fazer um cálculo? Você tem que saber a sua população, você tem que saber a sua margem de erro, quanto você quer errar, você tem que saber o seu nível de confiança, então, o quanto você quer acertar, a distribuição da população e selecionar a sua amostra. Então, aqui tem a calculadora. Ó.
Então, eu coloco aqui, a minha população é 98 mil, que é Cáceres. Eu quero errar 2%. E o meu nível de confiança, eu quero que seja de 95%. A minha população aqui em Cáceres, ela é muito heterogênea, né? É metade, quase metade, metade de homem e de mulher. E aí eu boto para calcular. Olha o meu resultado. Então, para fazer uma pesquisa com 95% de confiança, errando 2%, eu preciso entrevistar 2.344 pessoas. Tá? Então, eu tenho como fazer, tem essas calculadoras que fazem isso para a gente. Certo? Então, quando vocês não sabem quanto vocês vão precisar pesquisar, pode entrar em outra aqui, ó. Aí, cada uma tem um cálculo estatístico, né? Que daí vocês precisam ver aqui no site depois qual que é o cálculo que usou. Aqui é a mesma coisa, ó. Faz o tamanho da população e aqui minha margem de erro. Então, eu quero, a minha população é de 98 mil. O tamanho da amostra eu não sei. Primeiro eu calculo o tamanho da amostra, 98 mil. A minha margem de erro eu quero de 2%. E a minha confiabilidade eu quero de 95%. Ó, eu vou precisar aqui por essa calculadora 10.056. Vamos ver qual que é a minha margem de erro. A confiabilidade de 25%, eu tenho uma margem de erro de 3%, tá vendo? Uma bate com a outra. Tá? Por que dá diferente uma para outra? Aí a gente tem que ler aqui qual foi o cálculo que foi utilizado. Tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existem vários cálculos estatísticos que fazem essas fórmulas, tá? Vários. Então, vocês precisam estar lendo para verificar. Mas eu posso usar qualquer uma? Posso usar qualquer uma. Tá? Aqui uma outra, ó. 5%, eu quero errar 2%, nível de significância de 95%, a minha população de 98 mil pessoas. 98 mil. Percentual máximo, vou botar 100%, e o mínimo 95%. Percentual máximo, não preenche percentual. Ah, tá. Se eu preencher o máximo, não precisa preencher o mínimo. Não. Tirar aqui, vamos ver. O que não quer dar? Aí, calculou. Então, eu vou ter que pesquisar, ó, 2.344. Ó, veja que essa calculadora bateu com aquela primeira que eu fiz. Aí, aqui está mostrando, ó, qual é a fórmula que você está utilizando para fazer esse cálculo e baseada em quem? Quem é que fez essa fórmula, tá? Então, o que que vocês fiquem sabendo é que quando vocês vão fazer uma pesquisa e precisam determinar uma amostra, existem esses cálculos que vocês podem utilizar. O importante é que vocês escrevam no método qual é a calculadora que vocês utilizaram para ter essa amostra de vocês. Ok? Dúvidas sobre a parte amostral? Não? Tudo tranquilo? Por enquanto tá, professora. Então, tá bom. Então, vamos lá para a segunda parte. Então, essa é a primeira parte, é a gente entender população e amostra. O que não pode esquecer? Por que a gente faz cálculo estatístico? A gente só faz cálculo estatístico porque a gente trabalha com a amostra. Se a gente trabalha com a população inteira, não precisa fazer cálculo estatístico. Por que eu não preciso fazer cálculo estatístico? Porque se eu trabalhar com a população inteira, aquilo ali é a resposta. Tá? Se eu trabalhar o problema é que a gente não consegue trabalhar com a população inteira. Por que a gente não consegue trabalhar com a população inteira? Ou porque é muita gente, ou porque é muito caro, ou porque demanda muito tempo. E aí, se a gente trabalha só com uma parte,
Como é que eu faço para a resposta dessa partezinha pequena representar todo mundo? Eu uso um cálculo estatístico. É aí que entra a estatística. Se a gente trabalhasse só com censo, não precisava existir estatística. Mas como a gente trabalha sempre com um número pequeno, aí precisa da estatística. Tá? Agora vamos então para a segunda parte do nossa aula de hoje. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Tá. Beleza. Aí aqui nós já vamos começar agora uma outra parte que já sabemos agora como que se faz a amostra. Então agora vamos entender o que são nossos dados. Tá? Vamos entender então o que são os dados. Então os dados é aquilo que eu vou coletar da minha população ou da minha amostra. Tá? Os dados é aquilo que eu quero saber da minha população. Então, esses dados, eles podem ser números ou não. Então, por exemplo, eu quero saber a cor dos olhos da turma aqui de bioestatística. A cor do olho não é um número, né? A cor do olho é cor. Mas isso é um dado. Ou eu posso querer saber o peso de vocês. O peso é um número. Então, esse número será um dado. Então, o dado é aquilo que eu vou coletar que me interessa saber. Então, aqui nós temos dois tipos de coleta de dados. Vocês podem coletar dados de modo direto, é o que a gente chama de dados primários, ou vocês podem coletar dados de maneira indireta, é o que a gente chama de dado secundário. Então, o que vem ser o dado primário? O dado primário é aquele dado que você, pesquisador, vai lá e vai coletar. Tá? Você vai ir lá e vai coletar. Esse dado não existe, você vai lá e vai copiar e vai coletar esse dado. É você que vai coletar o dado. Eu chamo de dado primário. Tá? Então, por exemplo, quando eu fiz mestrado e doutorado, eu fiz coleta de dados primários. Os dados da minha pesquisa não tem em lugar nenhum, só tem lá no prontuário dos pacientes. Aí eu fui lá no prontuário de cada um e copiei as informações de cada um. Tá? Esse é um tipo de coleta, é coleta diária. Ah, eu vou estudar os enfermeiros aqui de Cáceres. Eu vou lá e vou fazer uma entrevista com cada um. Então, isso também vai ser uma coleta direta de dados primários. Aquela informação não tem em nenhum outro lugar. Eu tenho que ir lá e coletar cada uma das informações. Tá? Só que existe outro tipo de coleta, que é a coleta indireta, que é quando a gente trabalha com dado secundário. O que é dado secundário? Os dados secundários são aqueles dados que não foi você que coletou, mas você vai utilizar aqueles dados. Tá? Os dados secundários são muito utilizados na epidemiologia e também na estatística. Por que a gente usa dados secundários? Porque a gente usa aqueles dados que já foram coletados, tá? Que as pessoas já coletaram. Como, por exemplo, o número de mortes no Brasil. Esse dado não é eu que vou coletar, esse dado o Ministério da Saúde já tem. Eu só vou lá e vou trabalhar esses dados. Ou eu quero saber o número de crianças que nasceu aqui em Cáceres no ano passado. Eu não vou lá no hospital e vou coletar esse dado. Por quê? Porque já tem esse dado coletado pelo Ministério da Saúde. Então, eu vou usar o dado do Ministério da Saúde para fazer a minha pesquisa. Quando eu uso o dado de alguém, eu digo que eu estou utilizando dados secundários. Eu estou utilizando dados que outra pessoa coletou e eu vou utilizar.
tá? É muito comum dentro da área da saúde a gente usar dados secundários, tá, gente? E aí, dentro dos nossos dados, a gente cria, então, uma característica, e essa característica a gente chama de variável. Então, variável é tudo aquilo que eu vou pesquisar. Tudo que eu vou pesquisar, eu chamo de variável. Tá? Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui de vocês a idade, é uma variável. Eu vou pesquisar a escolaridade da mãe de vocês, é uma variável. Eu vou pesquisar a escolaridade do pai de vocês, outra variável. Então, cada item que eu pesquiso é um tipo de variável, eu chamo de variável. Tá? E aí vocês vão encontrar isso nas tabelas, as variáveis que foram coletadas, e também nos métodos, as variáveis que foram coletadas. Aí, aqui que começa o negócio, tá? A partir daqui, desse slide aqui, isso aqui tem que ficar cravado na cabeça, não pode mais esquecer, tá? Porque o que a gente for trabalhar aqui vai interferir em todas as nossas aulas daqui para frente, tá? Que é o tipo de variável. A gente tem dois tipos de variável. As variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Tá? As variáveis quantitativas são aquelas que vão ser números. Tá? Números. E as variáveis qualitativas é tudo que não é número. É tudo que não for número. E aí, dentro dessas duas grandes categorias, a gente tem subdivisões. Então, as variáveis quantitativas, que são os números, elas podem ser discretas ou contínuas. E as variáveis qualitativas, elas podem ser nominais ou ordinais, tá? Que são aquelas que não são números. Uma coisa que vocês precisam já entender a partir de agora, mesmo que a gente não vai trabalhar isso agora. O que eu tô falando aqui de quanti e de quali não é tipo de pesquisa, tá? Não é tipo de pesquisa. O que eu estou falando aqui é o tipo de variável, tá? Do dado que eu coletei, independente da minha pesquisa, tá? Independente do tipo da pesquisa. O que eu estou falando aqui é tipo de variável. Ela pode ser quanti ou quali. E aí nós vamos ver cada um desses tipos. Então, primeiro nós vamos ver as quantitativas discretas. Essa é muito fácil, tá? A quantitativa discreta é quando eu trabalho com um número inteiro. Então, todo aquele número que eu coletar, que a resposta da pessoa for um número inteiro, ou seja, inteiro é que não pode ter fração, não pode ter vírgula, não pode ter metade. Eu digo que é uma variável quantitativa discreta. Tá? Então, por exemplo, aqui tá aí as fotos. Vamos pensar, essa primeira fotinho aqui é os bebezinhos. Se eu perguntar aqui para vocês, qual é o número de filhos que vocês têm? Um vai me dizer 0, outro vai dizer 1, outro vai dizer 2, outro vai dizer 3. Ninguém vai dizer que tem um filho e meio. Porque não existe um filho e meio. Ou você tem 1, ou você tem 2, ou você tem 0, ou você tem mais. Tá? Então, são números inteiros. Se eu perguntar quantos pacientes estão fazendo ali, fazendo soroterapia? Tem, sei lá, 15 pacientes. Eu não tenho 10 pacientes e meio. Não existe meia pessoa. Tá? Então, toda vez que a minha resposta for um número inteiro, eu digo que é uma variável quantitativa discreta. Ok? Então, beleza. Aqui tá outro exemplo, ó, número de palito.
tá? Não tem meio palito. Você não usa meio palito, você usa um palito inteiro. Você não tem meia semente. Ou você tem uma semente, ou você não tem uma semente. Não tem meia semente. Meia semente não presta. Tá? Então, é nesse sentido aí que a gente vê esse número inteiro. E a variável contínua? Então, a contínua é o contrário da discreta. Não, mas aí, Andréia, é outra coisa. Quando fala essa questão de dizer que é 1,5 filho por mulher, aí nós estamos falando de outra coisa. Aí nós vamos ver mais para frente. É outra coisa. A resposta não pode ser. Se você perguntar para uma mulher quantos filhos ela tem, ela vai dizer para você 1, 2, 0, 3. Mas quando eu digo assim, em média, as mulheres no Brasil têm 1,5 filho, aí é outra coisa, tá? Aí é outra coisa, a gente vai ver mais para frente. Foi bom você ter puxado isso. E a variável contínua? A variável contínua é o contrário da discreta. A discreta é o número inteiro. A contínua é todo aquele número que tem vírgula, tá? Que vai ter vírgula. Quando o número tem vírgula, aí eu tenho variável quantitativa contínua. Então, qual que vão ser meus exemplos de variáveis contínuas? Peso, altura, IMC, tamanho da circunferência abdominal, circunferência do braço, circunferência da perna, sei lá, tamanho do nódulo, tamanho do osso, que vocês quiserem colocar aí que pode ser meio, que pode ter valor virgulado, a gente chama que é uma variável contínua. Contínua quantitativa. Tá? Então, os dois quantitativas são números, a diferença é que o discreta é o número inteiro e o contínuo é o número com vírgula. Aqui tem outro exemplo, né? Salário que a pessoa ganha, né? Pode ser um número com vírgula. E aí tem um detalhe, tá? Entre as variáveis discretas e contínuas. A pergunta é a seguinte: posso transformar uma variável contínua em uma variável discreta? Então, é possível fazer essas transformações. Eu posso perguntar para a pessoa a resposta de uma maneira contínua e depois apresentar na minha pesquisa a resposta numa maneira discreta. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso perguntar para a pessoa quanto que ela ganha, qual é o salário dela por mês. Aí ela vai dizer o salário dela lá com vírgulas. Depois, eu posso transformar esse salário aqui por salários mínimos. Aí, salário mínimo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, que é discreto. Então, eu posso transformar variáveis contínuas em variáveis discretas. Tá? Então, eu posso transformar aqueles números que são virgulados em números inteiros e apresentar de uma maneira inteira. Tá? É só para que vocês entendam que isso pode acontecer. Tá bom? Não precisa fazer isso agora, só que vocês entendam que isso pode acontecer. E aí nós temos, então, as variáveis qualitativas. Então, qualitativas não é aquilo que é número, tá? É aquilo que não é numérico, não é numérico, tá? Não representa quantidade. Aí, quando eu falo em variáveis qualitativas ordinais, é toda aquela variável que define uma ordem ou uma hierarquia. Então, por exemplo, assim, se eu perguntar para vocês qual que é a escolaridade da mãe de vocês, aí vocês vão dizer a escolaridade.
ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, analfabeta, pós-graduação. Vão dizer aí os tipos de escolaridade da mãe de vocês. O que vocês estão falando não é número, né? Não é número. Ensino superior, ensino médio, ensino fundamental não é número. Mas isso representa uma hierarquia. Então, o analfabeto é aquele que não aprendeu nada, está lá embaixo. O ensino fundamental é o segundo, o ensino médio é o terceiro, o ensino superior é o quarto, a pós-graduação é o quinto. Então, quando tem uma hierarquia, eu digo que é uma variável qualitativa ordinal, porque tem uma ordem. Outra coisa que eu posso perguntar é, por exemplo, assim, qual que é a ordem de nascimento de você dentro da sua família? Tá? Você é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto filho. Eu estou falando de números. Primeiro, segundo, terceiro é número, né? Só que esses números não representam quantidade. Eles representam ordem. Então, quando a minha resposta é por ordem ou por hierarquia, eu falo que é uma variável qualitativa ordinal. Entenderam? Representa uma ordem ou uma hierarquia. Se eu perguntar para vocês assim, você está satisfeito com o curso que você escolheu? Aí as respostas são muito satisfeito, satisfeito ou pouco satisfeitos. Vejam que essas respostas, elas têm uma ordem. Então, quando eu for classificar esta variável, eu vou dizer que é uma variável qualitativa ordinal, porque tem uma ordem. Entenderam? Quando eu vou na farmácia, não tem quando vai na farmácia? E aí, quando na farmácia, no supermercado, qualquer lugar aí que vocês vão, que quando vocês saem, tem uma pesquisa de satisfação. Já fizeram isso, não fizeram? Que tem lá para você apertar a sua carinha. Você está com a carinha triste ou com a carinha feliz? Né? Ou se não tem assim, satisfeito, muito satisfeito, pouco satisfeito, insatisfeito. Isso tem uma ordem, não tem? Então, eu digo que esta pergunta, esta variável, é uma variável qualitativa ordinal. Ela indica uma ordem. Ok? E a última classificação é a qualitativa nominal. Tá? Na qualitativa nominal, é tudo aquilo que eu pergunto, que a resposta não é número, mas não tem nenhuma ordem. Então, se eu perguntar para vocês, qual é o seu sexo? Né? Aí você vai dizer masculino ou feminino. Então, não tem um que é primeiro, um que é segundo. É masculino ou feminino, os dois é igual. Se eu perguntar para vocês, qual a cor do olho de vocês? Uns vão dizer castanho, preto, verde, azul. Tem ordem? Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é melhor, quem é pior? Não, é a cor do olho. Qual que é a cor de cabelo de vocês? Branco, preto, azul, vermelho, marrom, loiro, sei lá. Qualquer resposta que for, é uma variável qualitativa nominal. Aí, dentro dessa classificação nominal, a gente pode dividir naquelas que são binominais, binárias ou dicotômicas, que só tem duas respostas, ou é uma coisa ou é outra, ou as variáveis polinominais, ou politônicas, que é quando tem mais de duas respostas.
Tá? Então, aqui o exemplo das binominais é o sexo, só tem duas respostas, masculino e feminino. Ou se eu fizer pergunta para vocês assim, sei lá, vocês gostam de assistir televisão? Sim ou não? Você só tem duas respostas. Então, é uma variável qualitativa nominal. Certo? E as polinominais é que tem várias. Por exemplo, tipo de sangue. A, B, O. Qual tipo de sangue você é? Ou se eu perguntar qual a cor do cabelo, pode ter qualquer cor do cabelo que você quiser. Ou perguntar qual que é a sua cor de pele. Você vai falar a cor que você achar que você é. Tá? E por aí vai. Então, as minhas variáveis, eu classifico elas dependendo da resposta que eu vou ter. Tá? Depende da resposta que eu vou ter. Certo? Então, vamos retomar. Oi, pode falar. Não, só concordando, professor, certo. Então, para encerrar essa parte, nós temos duas classificações das variáveis. As variáveis quali e as variáveis quant. Quantitativo tem número. Qualitativo não tem número. Dentro dos números, nós temos as discretas, que são os números inteiros, e as contínuas, que são números com vírgula, números quebrados. E dentro das qualitativas, nós temos as ordinais, que definem ordem, e as nominais, que pode ser qualquer nome. Ok? E aí nós vamos ter, então, a apresentação dos dados. Essas apresentação dos dados eu só vou mostrar para vocês agora, já para vocês ir se acostumando como que a gente vai trabalhar com esses dados, tá? Então, porque nós já vamos começar a trabalhar com isso desde agora e é preciso que vocês entendam já como é que isso se apresenta, tá? Então, aqui, primeiramente, nós vamos ter dados apresentados em tabelas, tá? Então, aí está a pergunta aqui, o que a gente tem numa tabela? Tá? Toda tabela tem um título, esse título tem que dizer o que, como e onde, ou seja, o que é esse número, de quem é esse número, de qual lugar que é esse número e de quando é esse número, tá? E todo final da tabela tem que ter uma fonte, tem que dizer de onde foi tirado esse número, e aqui no meio da tabela nós vamos ter as informações. Como que eu sei que isso aqui é uma tabela? Tá? Isso aí anotem, porque é pro resto da vida de vocês. Tabela, as tabelas não tem linhas fechando aqui, ó. Não tem linhas verticais fechando a figura. Certo? Não tem essas linhas. Quando é aberto esses dois lados, eu digo que é uma tabela. Ok? Anota aí para não esquecer nunca mais isso. Tabelas não tem lados. E se tiver lado aqui, o que que é? Aí é uma figura. Não é mais uma tabela. Uma tabela não pode ter laterais. Tá? Anota isso aí, porque isso aqui vai cair lá no trabalho de banco de dados. Aqui é outro exemplo, tá? Tá mostrando aqui a prevalência de quem fuma e quem não fuma entre homens e mulheres. Tá? Então, aqui está mostrando esse percentual. O objetivo da tabela é você simplificar as informações para que a pessoa de cara já saiba o que está acontecendo ali com aqueles dados. Esse é o objetivo da tabela. Tá? De novo, ó, tabela não tem lado. Ó, tabela tem título, tabela tem fonte, mas tabela não tem lateral. Pode ter linha no meio? No meio pode, só não pode ter aqui fechando o quadro. Tá?
Aqui nós não vamos estar fazendo aqui, porque esse aqui a gente fazia quando estava na aula presencial. Mas vamos tentar fazer, então, aqui. Vamos ver se a gente consegue. Então, aqui é assim que a gente trabalha, ó. Eu tenho aqui um conjunto de dados, certo? Tá aqui, não tá aqui os meus dados? Então, eu coletei dados de 25 pessoas, certo? Aí, vocês olhando esses dados aqui, o que vocês podem concluir com esses dados? Olhando assim. Olhando todos eles juntos, olhando os 25, dá para concluir alguma coisa? Que eles variam e tem alguns também que são parecidos, são iguais. Ele está entre 4 e menor que 6. Isso. Mas vejam que vocês vão ter que ficar cuidando e vão ter que ficar revendo se é isso mesmo. Então, para que a pessoa não tenha esse trabalho e não fique na dúvida, é que a gente organiza esses dados em tabelas. Então, se eu botar isso aqui dentro de uma tabela, vai ficar muito mais fácil de entender esses dados. Então, a tabela é para ajudar o indivíduo a visualizar o que os seus dados querem falar. Né? Porque senão fica difícil você responder essas perguntas. Os valores variam? Aí você vai ter que ficar olhando. Tem valor igual? Qual que é o valor que está se repetindo? Você vai ter que ficar cuidando, você vai ter que ficar procurando. Os valores oscilam entre 4,5 e 5,5, vou ter que ficar procurando se tem algum valor acima, abaixo de 4,5, algum valor acima de 5,5. Então, para que a gente não precise ficar fazendo isso, é que a gente faz tabela. Entenderam? Esse é o objetivo do processo. Porque senão, se eu dar os números aqui, cada um que vai ver vai ter que ficar calculando. E esse não é o objetivo. O objetivo é deixar tudo isso pronto. Tá? E aí existe uma maneira também de agrupar esses números. Tá? Isso aqui não é necessário você estar fazendo agora, a gente vai fazer isso aqui mais para frente, mas é fazer esse agrupamento aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos começar aqui. É possível a gente agrupar esses dados e responder essas perguntas dentro da tabela de uma maneira mais fácil. Então, o que a gente vai mostrar na tabela? A gente mostra na tabela o menor valor obtido, a gente mostra sempre em ordem crescente os valores, porque ajuda, fica mais fácil. A gente mostra a contagem de cada valor, que é o que a gente chama de frequência absoluta. A gente calcula a frequência relativa simples, que é o percentual. A gente calcula a frequência acumulada relativa e faz os percentuais. Tá? Isso por quê? Porque fica mais fácil de você observar as respostas, tá? Isso a gente não vai fazer agora, a gente vai fazer isso lá quando a gente estiver mexendo no Excel. Mas é importante que vocês saibam o que a gente está vendo dentro dessas tabelas. Então, dentro da tabela, é possível que vocês encontrem esse símbolo aqui, vocês estão vendo? Esse símbolozinho aqui. E aí, o que esse símbolo aqui quer dizer? Tá? Esse símbolo aqui quer dizer que o valor que aparecer ao lado dele, aqui, quando tiver esse traço na vertical, tá incluso nesse cálculo. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo para ficar mais fácil. Olha aqui. Essa tabela aqui representa a estatura dos alunos. Então, essa estatura dos alunos foram agrupadas. Agrupadas para quê? Para não ficar aquele monte de número solto igual estava lá antes dos valores da albumina, certo? Então, eles agruparam, ó, do 1,50 m até 1,54 m. Como é que eu sei qual é o valor que está incluído ou não aqui nesse grupo? Então, por esse símbolo aqui no meio do número, eu sei que aqui está incluído 1,50 m, 1,51 m, 1,52 m e 1,53 m.
aqui tem 4 pessoas que têm essa medida. Por que 1,54 m não está aqui? Porque 1,54 m aqui está aberto. Tá vendo? Essa frequência está aberta. Esse 1,54 m está incluído nesse outro grupo aqui. Como é que eu sei que ele está nesse outro grupo? Porque aqui tem uma linha na vertical. Essa linha na vertical está querendo dizer que o valor que está no lado dele está incluído no grupo. Entenderam? Então, nesse grupo aqui, quem está dentro desse grupo aqui, desse segundo grupo aqui? Deixa eu ver se eu consigo usar o marcador. Espera aí. Não tá travado aqui porque está em modo de apresentação. Mas olha só, nesse segundo grupo... Não, esse aqui é uma foto, peraí. Eu queria marcar. Vai dar. Bom, enfim, aqui na segunda linha, ó, tem 1,54 m até 1,58 m. Quais são as medidas de altura que está nesse grupo? Tá 1,54 m, 1,55 m, 1,56 m e 1,57 m. 1,58 m não está nessa medida. Está na medida de baixo. E assim vai até chegar ao final. Entenderam? O que representa esse símbolo? Quando eu agrupo valores, eu tenho que dizer, né, qual é o grupo que está incluído e o grupo não está incluído nesse valor que eu estou apresentando. E eu apresento isso com essa simbologia aqui. Tá? Possivelmente vocês viram isso na matemática lá na 7ª série, mas só para retomar, tá bom? Outro jeito da gente visualizar os dados não são só em tabelas, mas são em gráficos. Né? Os gráficos vão nos mostrar, né, imagens daqueles números, tá? Só que existe muito gráfico que traz ideias erradas do que está acontecendo, porque é montado de maneira errada. Então, a gente tem que ter atenção quando for ler os gráficos, tá? E aí é que eu deixei uma chamadinha para não esquecerem que o título do gráfico depende das normas, tá? Das normas bibliográficas. Pode ter título acima do gráfico, pode ter título abaixo do gráfico, pode ter título no lado. Aí depende da norma de publicação. Então, aqui tem vários tipos de gráficos. Esse aqui está mostrando assim. Se fosse apresentado em tabela, seria dessa maneira aqui. Se fosse na tabela, seria assim. No gráfico, ele fica nesta maneira aqui. Tá? Então, às vezes, o gráfico, ele representa melhor do que a tabela. Tá? Aqui tá, por exemplo, mostrando, olha o desenhozinho aqui, como que tá diferente, aqui tá ao contrário. Então, eu tenho aqui das notas, não tem ninguém que tirou 0, tem alguém que tirou de 0,1 até 10. Tá? Aqui tirou de 10,1 até 20. E assim vai. Então, às vezes, o gráfico demonstra melhor do que a tabela. Então, só de olhar esse gráfico, eu sei que a maioria está na casa aqui dos 70. É mais fácil olhar aqui do que olhar na tabela. Tá? Esse aqui é um exemplo. Então, às vezes, você tem que escolher se fica melhor você apresentar o dado na tabela ou apresentar o dado no gráfico. Quem escolhe isso é quem está fazendo, tá, gente? Aqui tem outros... Beleza, vai ficar gravado.
Aqui tem outros tipos de gráficos, tá? Esses aqui são os mais utilizados, é de barras ou colunas. Geralmente, os gráficos de barras e colunas é quando você tem grupos para apresentar. Aí a gente coloca, tá? O que está em pé, a gente chama de barra, e o que está deitado, a gente chama de coluna. Não, ao contrário, desculpa. O que está em pé, a gente chama de coluna, e o que está deitado, a gente chama de barra. Tá? Isso aqui vocês vão aprender a fazer. Outro tipo de gráfico que é muito utilizado é o gráfico de linha. Tá? O gráfico de linha, o importante dele é que sempre esteja relacionado, geralmente ele está relacionado ao tempo, tá? E aí mostra como as coisas estão acontecendo num período de tempo. A gente vai aprender a fazer também um gráfico de linha. É como que está acontecendo, ó. Está indo daqui para cá. O que está acontecendo aqui? Aqui dando um exemplo de gráfico de linha. Então, cada uma das linhas é um estado, né? E aí a gente olha, então, aqui já de cara qual estado que é pior. Isso aqui é taxa de internação. Taxa de internação por asma em menores de 15 anos. Então, aqui entre esses estados, ó, o Rondônia está bem pior, porque tem mais números de internação, mas está diminuindo. Depois, o que segundo vem pior, Mato Grosso, mas está diminuindo. O resto está tudo misturado. Outro gráfico que também se tem é o gráfico de setores. Né? O gráfico de setores, ele mostra, né, também valores de uma maneira bem mais fácil. Então, de cara aqui, eu já sei que os azul aqui são os mais predominantes, né? Das humanas. Então, aí depende muito do que você quer mostrar. Esse aqui chama gráfico de setores ou gráfico também de pizza, também é chamado gráfico de pizza. Tá? Então, esses são os gráficos que mais a gente utiliza nos trabalhos. Ok? Depois, nós vamos entrar aqui na próxima aula com a questão dos cálculos em si. Porque o que acontece? O que a gente está, que é aqui, as medidas de posição ou tendência central. Nós vamos trabalhar na próxima aula. Vamos salvar. Então, o que acontece é que o que a gente falou hoje desses dados é como a gente vai visualizar isso. E aí a gente não tem como visualizar esses dados inteiros. A gente não tem como mostrar isso quando tudo junto. A gente precisa agrupar para mostrar isso. A gente pode agrupar através de tabelas, através de figuras, mas a gente também tem cálculos que a gente pode fazer para mostrar esses dados de maneira mais ajustadas ou de melhor entendimento para quem vai ler o nosso trabalho, ok? Só que o que é mais importante da aula de hoje é vocês saberem o que é uma amostra, precisa saber o que é uma amostra e precisa saber as variáveis. Tá? As variáveis. O que são as variáveis? Os tipos de variáveis. Tá? Então, eu vou colocar aqui agora, vamos praticar. Cadê aqui uma lousa? Vamos abrir aqui uma lousa interativa. Todo mundo editar. Abriu aí? Aqui não, professora. Aqui também não. Tá, peraí. Agora sim. Agora sim.
Aí vocês vão entrar aí no chat. Aí, entrem aí no chat. E aí nós vamos trabalhar aqui nessa lousa. Deixa eu botar todo mundo aqui para mexer. Não é aqui. Nem aqui. Deixa eu lembrar. Nem aqui. Bom. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou botar aqui uma variável e vocês vão colocar o que é essa variável. Se é qualitativa ou quantitativa, se é ordinal, contínua, nominal ou nominal, ordinal, contínua ou discreta. Então, vamos lá. Primeira variável. Eu vou escrever aqui a variável. Professora. Oi? Ô, meu santo. Professora, Oi. a senhora vai dar tempo? É que eu tô baixando o aplicativo ainda. Vou dar tempo, mas se você não precisa baixar, não. Baixa, mas deixa para depois. Pode só acompanhar aqui. Ah, tá bom. Então, vamos... Professora, eu também tô baixando, tá? Tá bom. Enquanto isso, deixa eu pensar aqui numa variável. Deixa eu ver. Uma que eu nem não dei exemplo ainda. Tá. Vamos lá. Eu vou escrever e vou deixar aqui para vocês colocarem a resposta. Eu vou medir a pressão arterial dos indivíduos. Qual tipo de variável é essa? Quantitativo o quê, Andréia? Podem escrever, escrevam aqui no chat, e aí depois eu boto a resposta aqui. Acho que é mais rápido do que escrever lá na tela, eu acho. Ou também pode escrever lá na tela. Pode falar, Matheus. É quantitativa contínua? Isto. Por que é uma quantitativa contínua? Porque a resposta dela é em números e ela pode dar valor quebrado. Né? Ela não dá só valor inteiro. Pode dar valor quebrado. Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu anotar aqui para a gente gravar. Então, essa primeira aqui é uma quantitativa contínua. Deixar os parzinhos aqui. Agora, se eu perguntar para a pessoa se ela tem doença crônica. A pergunta é: você tem doença crônica? Qual que vai ser a classificação? Isso. Muito bem. Vai ser uma qualitativa nominal. Né? Por quê? Isso, ou se a gente quiser ser mais específico, é uma qualitativa binominal, né? Porque a resposta só pode ser sim ou não. Agora, se a gente perguntasse, em vez de tem doença crônica, perguntasse qual é a sua doença crônica, aí ela seria uma qualitativa polinominal. Vamos para outra.
Deixa eu pensar aqui, outra diferente. Ai. Vamos botar aqui. O grau de satisfação com a disciplina de bioestatística. O grau de satisfação com a disciplina de bioestatística. Onde as respostas é satisfeito, insatisfeito, não satisfeito, muito satisfeito. Quem dá mais? Todo mundo concorda com a Emanuele e com o Bruno? Toda vez que tiver questão de grau e de ordem, é fácil, né? Sempre lembrar que é uma qualitativa ordinal. Qualitativa. Tá, estou escrevendo errado aqui. Qualitativa ordinal. E agora deixa eu pensar outra. Uma coisa que é. Umas coisas bem loucas, assim. O número de dedos do pé. Perguntar o número de dedos do pé que a pessoa tem. Vai ser uma variável, isso, quantitativa discreta. Discreta por quê? Porque é um número inteiro, né? Você não tem meio dedo, ou você... Até tem gente que tem, mas aí a gente não classifica como ter meio dedo, né? Então, a gente conta como uma coisa inteira. É a mesma coisa perguntar qual o número de olho que você tem. Ou você tem 1, ou você tem 2, ou você tem 0. Ninguém tem meio olho, né? Pode ser que alguém apareça com meio olho, mas não vai funcionar, né? Então, a gente não conta aí nesse caso aqui da estatística. Então, é uma quantitativa discreta. Se perguntar para vocês, deixa eu ver outra coisa. Perguntar... Qual o seu humor na segunda-feira? E aí, se perguntar qual é o seu humor na segunda-feira? Qualitativo ordinal ou não? Então, aí vai depender das respostas. Se eu der a opção de resposta do tipo mal-humorado, normal, bem-humorado, muito bem-humorado, que é de ordem, ela seria ordinal. Agora, se a resposta fosse feliz, triste, alegre, contente, aí seria nominal. Então, aí depende da resposta. A gente sempre tem que saber como vai ser a resposta.
tá? Então, porque aí ela podia ser duas classificações, dependendo da resposta que a pessoa dá. É a mesma coisa se eu perguntar assim para vocês. Aqui a primeira foi pressão arterial. Agora, se eu perguntar para você dessa maneira assim, ó, qual é a sua classificação da pressão arterial? Aí, qual que seria a resposta? Qual que seria? Deixa eu terminar de preencher. Deixa eu ir escrevendo dessa aqui, aí depois a gente discute a outra. Essa aqui, ó, do qual o seu humor para segunda-feira vai depender. Se a resposta tiver graus, né, ou seja, mal-humorado, normal, bem-humorado, muito bem-humorado, aí vai ser ordinal. Agora, se o estado for o estado de espírito, tipo alegre, triste, feliz, aí vai depender da resposta. A mesma coisa outra que eu coloquei agora para vocês aqui é qual sua classificação da pressão arterial. Se eu perguntasse para você, qual a sua classificação da pressão arterial? Qual que seria a resposta? Isso, no sentido de... a resposta seria normotenso, hipertenso, hipotenso, hipertensão alta, hipertensão maligna. Tá? Aí vai depender de como que vai ser a resposta também, a mesma coisa. Então, se eu boto nessa classificação, toda vez que fala classificação, vocês já podem relacionar com ordem. Aí ela seria ordinal, porque daí tem uma ordem. Eu sei que hipo é valor baixo e hiper é valor alto. Então, se eu fosse classificar em hipotenso, normotenso, hipertenso, aí seria uma qualitativa ordinal, porque tem uma ordem. Agora, se eu vou dizer que a minha pressão é baixa ou alta, aí seria nominal. Tá? Vejam que tem essas diferenças. Mas isso, quando você tem um banco de dados, quando você faz a sua pesquisa, é mais fácil, porque as respostas são padronizadas. Né? Aqui, eu falando para vocês, eu estou inventando aqui justamente para ficar diferente, tá? Mas quando a gente está pesquisando, a gente já vai com a resposta pronta. Se for aqui hipotenso, normotenso, hipertenso, qualitativa, ordem. Então, sempre tomem esse cuidado quando for classificar, né, de ver qual que foi a resposta que foi utilizada. Certo? Sempre tomar esse cuidado. Tá? Isso aqui pode ser inúmeras perguntas. Toda variável é classificada.
tá? Toda variável tem que ser classificada. Vocês vão ver quando a gente estiver mexendo lá no banco de dados, que a gente vai ter que montar o dicionário das variáveis. Quer dizer, em cada uma variável, o que ela quer. Por que a gente está fazendo isso? Tá? Porque é dependendo desse tipo de variável que a gente escolhe o teste estatístico que a gente vai utilizar. Tá? Dependendo do tipo de variável, é que a gente escolhe se a gente vai usar tabela ou se vai usar gráfico. É dependendo do tipo de variável que vocês vão definir se vão fazer um cálculo estatístico ou se vão fazer um cálculo de frequência para apresentar o resultado. Tá? Por isso que é tão importante entender essa classificação. Porque é a partir dessa classificação que a gente vai definir os próximos passos. Ok? Tá claro para todo mundo? Tá sim, professor. Tá? Então, gente, por hoje era isso, tá? Não vamos aí se estender demais para não ficar muito extensa a aula. Vou salvar esse aqui, vou deixar lá de exemplo. E, com certeza, essa atividade aqui vai estar lá no nosso formulário. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta. Professor, Alguém levantou a mãozinha? Não? fui eu. Fala, Renata. Eu queria saber sobre os questionários que a senhora já deixou disponível. Eu não deixei ainda disponível. Eu vou deixar... Hã? Só tá aberto, mas não tem nada pra gente baixar. Isso, não tem, porque eu não coloquei ainda, eu não terminei de finalizar ele, tá? Eu vou estar terminando hoje e já coloco. Ah, Tá? bom. Esse questionário, foi bom você ter lembrado, esse questionário, vocês vão pegar e vão responder ele, tá? À mão, e aí vão bater foto e me mandar a foto das respostas. Um detalhe, como que eu faço para corrigir trabalho nesse sistema remoto? Já vou avisar os senhores para depois não ter problema, tá? Eu passo o trabalho no Antiplágio e baixo o trabalho de vocês no Excel para comparar se tem cópias, tá bom? Então, eu basicamente faço isso primeiro, aí dependendo dessas respostas, é que eu faço, que eu vou corrigir para dar a nota, tá? Então, muita atenção nisso, porque eu sei que um copia do outro, só que esse não é um processo correto de aprendizado, né? O correto é que cada um faça o seu para que vocês aprendam a fazer isso, tá? E aí eu vou estar disponibilizando o questionário hoje, vocês vão responder. Não, eu imagino que dentro do questionário, com a aula de hoje, vocês consigam responder 2 questões apenas. As outras questões desse questionário nós vamos estudar ainda nas próximas aulas, tá? Então, assim, se quem quiser ir fazendo por partes, né, ou quem quiser ir procurando na internet ou no próprio material que eu deixo disponível para vocês, eu deixo para aqui. Eu vou deixar eu mando esse questionário, eu vou deixar o questionário disponível nas tarefas, aqui na sala do SIGA. Aí vocês podem me mandar as respostas, tanto por e-mail, como mandar aqui no SIGA também as respostas. Só que aí tem que mandar um arquivo só quando é no SIGA. Tem que bater as fotos tudo junto. Não, esse questionário é até o dia... Deixa eu ver aqui. É bem para frente, tá? E depois que a gente terminar... Ah, peraí que caiu meu sistema. Depois que a gente terminar todas essas aulas dessa primeira parte. Deixa eu ver aqui até quando é esse questionário. Questionário. Ó, vai até dia 8/10. Tá? Então, é todo esse mês. Então, assim, não dá... Hoje, se vocês abrirem o questionário, que eu vou lançar ele hoje,
Se eu lançar ele hoje, vocês não vão conseguir responder ele todo hoje, tá, gente? Porque as próximas questões é que a gente vai trabalhar ainda mais para frente. Tem grupo, você fala de WhatsApp, Tamires? Ah, tem. Peraí que eu já te... peraí. Já te mando o link. Peraí, só um pouquinho. Aqui. Aí, segue aí, Tamires. Tá? Então, assim, o questionário vocês podem ir respondendo por partes, né? Tem bastante tempo ainda, mas vocês não vão conseguir responder todo ele hoje, tá? Vai precisar das próximas aulas para a gente poder ir, para vocês irem respondendo. Certo? Então, pessoal, por hoje era isso. Tá? Deem uma olhadinha lá nos vídeos que eu deixei para vocês, né? Nós temos ainda o fórum que está aberto, né? O Fórum Avaliativo 1. Eu vou deixar um novo fórum e também uma nova enquete, tá? Tem uns videozinhos lá que explicam as amostragens, os tipos de amostragem, e também a questão dos tipos de variáveis, tá? Tem um videozinho que ajuda, caso alguém queira estar assistindo, tá lá disponível também. Pode perguntar, Renata. A senhora disse que tem um fórum aberto? Qual? Fechou ontem, não foi? Fechou ontem? Uhum. Eu achei que eu tinha Ou botado para tem algum fechar outro? hoje. Não, eu achei que eu tinha fechado. Fechou ontem, desculpa. Eu achei que tinha botado para fechar hoje. Já fechou. Vai ter um que eu vou abrir, mas aí não vai ser mais avaliativo, vai ser só das presenças, tá, gente? Ok? Professora, esse novo fórum para abrir que é em relação às presenças, como é que é? Por exemplo, vai abrir hoje, a gente tem que responder hoje, porque Não, estava hoje? Como é que... tem que responder até segunda que vem, Ah, tá, para beleza. contar a presença. Então, eu sempre dou a presença uma semana atrasada. Eu dou as presenças sempre atrasadas, entendeu? Então, de hoje, eu vou dar as presenças do que fizeram na semana passada. E assim vai, sempre uma atrasada. Tá? Ok. Então, tá bom, pessoal. Se ninguém mais tem nenhuma pergunta, era isso aí que eu queria compartilhar com vocês hoje. E espero vocês na segunda que vem, nesse mesmo horário. É ok. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau. Até mais. Semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.